O Antigo Segredo da Flor da Vida, por Drunvalo Melquisedeque, volume 1, capítulo 1. Recordando o nosso passado antigo, como a queda da Atlântida mudou a nossa realidade. Um pouco menos de 13.000 anos atrás, houve um incidente muito dramático na história do nosso planeta, o qual examinaremos nos mínimos detalhes em seguida, porque esse acontecimento do passado está influenciando a nossa vida atual em todos os sentidos. Tudo o que vivenciamos na nossa realidade atual, incluindo as diversas tecnologias que usamos, as guerras que eclodem, os alimentos que consumimos e até mesmo o modo como sentimos a nossa vida, é o resultado direto de uma determinada sequência de eventos que aconteceram durante o fim do período Atlante. As consequências desses eventos remotos mudaram completamente o modo como vivemos e interpretamos a realidade. Tudo está interligado. Há apenas uma realidade e um Deus. Mas existem muitas maneiras pelas quais a realidade única pode ser interpretada. Na verdade, o número de maneiras de interpretar a realidade é praticamente infinito. Existem determinadas realidades com as quais muitas pessoas concordam e essas realidades são chamadas níveis de consciência. Por razões que veremos, há realidades específicas com as quais números extremamente grandes de seres estão se preocupando, entre as quais se inclui essa que vocês e eu estamos vivenciando neste exato momento. Houve uma época em que existimos sobre a Terra num nível muito elevado de consciência, que estava muito além de tudo o que podemos imaginar hoje em dia. Mal tínhamos capacidade para imaginar em que nível estávamos, porque quem éramos na época está muito diferente do que quem somos hoje. Por causa dos eventos particulares que aconteceram entre 16.000 e 13.000 anos atrás, a humanidade caiu daquela posição muito elevada através de muitas dimensões e sons harmônicos, até mesmo aumentando a de densidade, até chegarmos a essa posição particular, a que chamamos a terceira dimensão sobre o planeta Terra, o mundo moderno. Quando caímos, e foi semelhante a uma queda, entramos em uma espiral de consciência descontrolada, precipitando-nos através das dimensões da consciência. Estávamos fora do controle, e isso foi muito parecido com uma queda através do espaço. Quando chegamos aqui na terceira dimensão, determinadas mudanças específicas aconteceram, tanto fisiologicamente quanto no modo como nos comportávamos na realidade. A mudança mais importante foi na maneira como respirávamos, o prana, ou a energia da força vital deste universo, conforme denominado pelos hindus. O prana é mais decisivo para a nossa sobrevivência do que o ar, os alimentos ou qualquer outra substância. E o modo pelo qual absorvemos essa energia no nosso corpo afeta radicalmente o modo como percebemos a realidade. No período Atlante e antes dele, o modo como respirávamos o prana estava diretamente relacionado aos campos energéticos eletromagnéticos que circundam o nosso corpo. Todas as formas de energia do nosso corpo são geométricas, e a única com que trabalhamos é a estrela tetraédrica, que consiste em 2 tetraedros entrelaçados. Ilustração acima. Outra maneira de considerá-la é como uma estrela de Davi tridimensional. O vértice do tetraedro que aponta para cima determina a distância de uma mão acima da cabeça, e o vértice do tetraedro que aponta para baixo determina a distância de um palmo abaixo dos pés. Um tubo de ligação estende-se do vértice superior para o ponto inferior, através dos principais centros de energia do corpo, ou chakras. Esse tubo, no seu corpo, tem o diâmetro do círculo que se forma ao unir seu polegar ao dedo médio da mesma mão. Ele se parece com um tubo de vidro fluorescente, com a diferença que tem uma estrutura cristalina nas extremidades,
as quais se encaixam nos dois vértices da estrela tetraédrica. Antes da queda da Atlântida, costumávamos puxar o prana simultaneamente de cima para baixo e de baixo para cima no tubo, e os dois fluxos de prana encontravam-se dentro de um dos nossos chakras. Especificamente como e onde o prana se encontra sempre foi um aspecto importante dessa ciência antiga, a qual hoje em dia ainda é estudada em todo o universo. Outro ponto importante do corpo humano é a glândula pineal, localizada quase no centro da cabeça, a qual é um fator importantíssimo da consciência. Essa glândula degenerou em relação ao seu tamanho original, comparável a uma bola de ping-pong, até o seu tamanho atual, que é o de uma ervilha. Porque há muito tempo nos esquecemos do modo como usá-la, e se não a usamos, a perdemos. Nota pessoal, não sei se exatamente nós a perdemos, mas ela fica calcificada de acordo com muitos alimentos que a gente come, e se nós ingerimos muito flúor, o flúor ele é atraído e se calcifica ao redor da glândula pineal, fazendo com que ela perca em muito a sua capacidade de captação da energia universal. Essa é a razão por que fazem tanto com que a gente use flúor. Não é para os dentes, é para diminuir a nossa conexão. E a nossa conexão com a nossa intuição, né, com o nosso espírito, para que a gente possa ser mais facilmente manipulável. Continuando então. A energia prânica fluía através do centro da glândula pineal. Essa glândula, de acordo com Jacob Lieberman, autor de Light, The Medicine of the Future, Luz, a Medicina do Futuro, assemelha-se a um olho e, em alguns aspectos, ela é literalmente um globo ocular. É redonda e tem uma abertura em uma das faces. Nessa abertura se encontra a lente para focalizar a luz. Ela é oca e tem receptores coloridos internamente. O seu campo de visão básico, embora isso não tenha sido determinado cientificamente, é voltado para cima, na direção do céu. Assim como nossos olhos conseguem ver a 90 graus lateralmente em relação à direção para a qual estão voltados, a glândula pineal também pode ver até 90 graus na direção que focaliza. Assim como não conseguimos enxergar a parte de trás da cabeça, a glândula pineal não pode olhar na direção da Terra. Guardadas dentro da glândula pineal, mesmo estando ela tão encolhida, encontram-se todas as geometrias sagradas e o conhecimento sobre exatamente como foi criada a realidade. Está tudo ali, em todas as pessoas, mas esse conhecimento não nos é acessível atualmente, porque perdemos as nossas lembranças durante a queda. E sem nossas lembranças, começamos a respirar de modo diferente. Em vez de absorver o prana por meio da glândula pineal, fazê-lo circular para cima e para baixo pelo nosso tubo central, começamos a absorvê-lo pelo nariz e pela boca. Isso fez com que o prana se desviasse da glândula pineal e por isso passamos a ver as coisas de maneira inteiramente diferente, por meio de uma interpretação diferente da realidade única. Interpretação essa chamada de bem e mal ou consciência de polaridade. O resultado dessa consciência de polaridade nos faz pensar que estamos dentro de um corpo olhando para fora, de alguma forma separados do que está lá fora. Isso é pura ilusão. Parece real, mas essa percepção de modo nenhum é verdadeira. Nada mais é do que a visão da realidade que adquirimos nesse estado em que caímos. Por exemplo, nada há de errado com tudo o que acontecer, pois Deus tem o controle da criação.
mas, de algum ponto de vista, o ponto de vista da polaridade, observando o planeta e a maneira como ele evolui, não deveríamos ter caído aqui. Em uma curva normal de evolução, não deveríamos estar aqui. Algo nos aconteceu que não deveria ter acontecido. Passamos por uma mutação. Tivemos um rompimento de cromossomos, pode-se dizer assim. Assim, a Terra tem estado em alerta vermelho por há quase 13.000 anos, e muitos seres a níveis de consciência têm trabalhado juntos para entender como nos levar de volta para o caminho, DNA, onde nos encontrávamos antes. A consequência desta queda, por engano, da consciência e os esforços subsequentes para redirecionarmos para o caminho certo é que sucedeu algo realmente bom, algo inesperado, algo inacreditável. Os seres de todo o universo que têm tentado nos auxiliar com o nosso problema iniciaram diversos experimentos conosco em um esforço para ajudar, alguns legalmente e outros sem licença. Um experimento em particular está resultando em uma conjuntura com a qual ninguém de nenhum lugar jamais sonhou que pudesse se tornar realidade, a não ser uma pessoa em uma única cultura de um passado muito distante. O Merkaba. Existe outro fator importante no qual vamos enfocar nossa história. Há 13.000 anos éramos conscientes de algo sobre nós mesmos que desde aquela época esquecemos inteiramente. Os campos de energia geométricos ao redor do nosso corpo podem ser ligados de uma determinada maneira, que também está ligada à nossa respiração. Esses campos costumavam girar a uma velocidade próxima da luz, ao redor do nosso corpo, mas a sua velocidade diminuiu e pararam de girar depois da queda. Quando esse campo torna a ligar-se e girar, ele é chamado de Merkaba. E sua utilidade nessa realidade não tem paralelo. Ele nos proporciona uma consciência expandida de quem somos, conecta-nos com níveis superiores de consciência e restaura a memória das possibilidades infinitas do nosso ser. Um Merkaba rotatório sadio mede de 15 a 20 metros de diâmetro, dependendo da nossa estatura. A rotação de um Merkaba pode ser exibida em um monitor de computador pelo uso de instrumentos adequados, e a sua aparência é idêntica ao envoltório infravermelho de calor das galáxias. Ilustração 1-2. Na próxima página. A mesma forma básica de um disco voador tradicional. A palavra Merkaba é constituída de 3 palavras menores, Mer, Ka e Ba, as quais, como as estamos usando, provêm do Egito Antigo. Ela é encontrada em outras culturas como Merkaba, Merkaba, Merkava. Existem diversas pronúncias, mas geralmente a pronunciamos como se as 3 sílabas fossem separadas, com tonicidade igual em cada uma delas. Mer refere-se a um determinado tipo de luz que só foi compreendido no Egito durante a 8ª dinastia. Era considerada como 2 campos contrarrotatórios de luz girando no mesmo espaço, que são gerados por determinados padrões de respiração. Ka refere-se ao espírito individual e Ba refere-se à interpretação do espírito da sua realidade particular. Na nossa realidade particular, Ba é normalmente definido como o corpo ou realidade física. Em outras realidades onde os espíritos não têm corpo, ele se refere aos seus conceitos ou à interpretação da realidade que eles trazem consigo. Portanto, o Merkaba é um campo de luz contrarrotatório que afeta o espírito e o corpo simultaneamente. É um veículo que pode levar o espírito e o corpo, ou a interpretação da realidade de alguém, de um mundo ou dimensão para outro. Na verdade, o Merkaba é muito mais do que isso.
porque ele tanto pode criar a realidade, quanto mover-se através de realidades. Para os nossos propósitos aqui, entretanto, vamos nos concentrar principalmente nesse aspecto de um veículo interdimensional. Merkavah significa carruagem em hebraico, que nos ajuda a regressar ao nosso estado de consciência superior original. Regressando ao nosso estado original. Para ser claro, regressar ao nosso estado original é um processo natural que pode ser fácil ou difícil, de acordo com o nosso padrão de crenças. Contudo, simplesmente envolver-se com as relações técnicas do Merkabah, tais como corrigir o nosso padrão de respiração ou nos dar conta mentalmente das conexões infinitas com todos os padrões de vida, por exemplo, não é o bastante. No mínimo, um outro fator é ainda mais importante que o próprio Merkabah. E esse é a compreensão, a percepção e a vivência do amor divino. Já que esse amor divino, algumas vezes mencionado como amor incondicional, é o fator principal que permite ao Merkabah tornar-se um campo vivo de luz. Sem o amor divino, o Merkabah não passa de uma máquina. E essa máquina tem limitações que nunca permitirão ao espírito que o criou regressar para casa e alcançar os níveis mais elevados de consciência, o lugar onde não existem níveis. Devemos sentir e expressar o amor incondicional para ultrapassarmos uma determinada dimensão. E o mundo está se encaminhando depressa para na direção daquele lugar superior. Estamos nos distanciando do lugar de separação, onde nos vemos no centro do corpo olhando para fora. Essa visão será ultrapassada em pouco tempo. Pode ser substituída por uma visão diferente da realidade, com a qual teremos a sensação e o conhecimento da unidade absoluta com todas as formas de vida. E essa sensação irá se intensificando cada vez mais à medida que ascendermos através de cada nível da nossa jornada para casa. Mais adiante veremos as maneiras especiais de abrir o coração, despertar para o amor incondicional de compaixão benevolente, de modo que vocês o experimentem por si mesmos. Se simplesmente forem capazes de permitir que isso aconteça, poderão descobrir coisas sobre si mesmos que não sabiam até então. Prezados leitores, existem procedimentos nos seminários que não podem ser reproduzidos nas fitas de vídeo ou neste livro, porque são totalmente experimentais. Eles são tão importantes quanto o conhecimento, porque sem eles o conhecimento nada vale. A única maneira de proporcionarmos essas experiências nesse caso é por meio da expressão oral num seminário ao vivo. Mas no futuro isso poderá mudar. Título: Uma realidade superior e includente. Outro componente que vamos focalizar tem muitos nomes, mas em termos atuais costuma ser mencionado como eu superior. Na realidade do eu superior, nós literalmente existimos em outros mundos além desse. Existem tantas dimensões e mundos que isso quase ultrapassa a capacidade humana de concebê-lo. Esses níveis são muito específicos e matemáticos, e o espaço e os comprimentos de onda dentro e entre esses níveis são idênticos às relações entre as oitavas musicais e outros aspectos da vida. Mas, no momento, a sua consciência tridimensional provavelmente foi separada do seu aspecto superior, portanto vocês só estão conscientes do que se passa aqui na Terra. E isso não é o que acontece normalmente entre os seres que existem em um estado natural não caído. O normal é que os seres inicialmente se tornem conscientes de vários níveis de uma vez, como nos acordes musicais, até que finalmente, à medida que evoluem, terem consciência de tudo o que acontece em toda parte de uma só vez. O exemplo apresentado a seguir é incomum, mas demonstra o que estamos comentando.
No momento, estou em comunicação com uma pessoa que está consciente de muitos níveis de uma só vez. Os cientistas que a estudam estão perplexos. Eles não conseguem compreender como essa pessoa faz o que faz. Ela pode estar sentada em um cômodo e ainda assim afirmar que está vendo tudo do espaço. A NASA a investigou, pedindo que ela visse um determinado satélite e transmitisse informações específicas que só poderiam ser conhecidas por alguém que realmente estivesse lá. Ela lhes forneceu a leitura dos instrumentos, o que, estou certo, pareceria impossível, segundo os cientistas. Ela disse que estava voando ao lado do satélite e simplesmente leu os números. O nome dela é Mary Ann Shinfield. Ela é oficialmente cega, embora seja capaz de caminhar por um aposento sem que ninguém acredite que não consegue ver. Como ela consegue fazer isso? Pouco tempo atrás, ela me telefonou e, enquanto conversávamos, perguntou-me se gostaria de ver através dos olhos dela. É claro que eu disse sim. Em alguns instantes, o meu campo de visão se abriu e eu estava olhando para ou através do que se parecia com uma imensa tela de televisão que tomou conta do meu campo de visão. O que eu vi foi impressionante. Parecia que eu me deslocava rapidamente através do espaço sem um corpo. Podia ver estrelas e, naquele momento, Mary Ann e eu, vendo através dos olhos dela, passamos ao lado de um cordão de cometas. Ela ia muito mais próxima de um deles. Essa foi uma das mais reais experiências fora do corpo que eu jamais vivenciei. No perímetro daquela tela de TV, viam-se cerca de 12 ou 14 telas menores de TV, cada uma mostrando imagens extremamente rápidas. Uma delas, no canto superior direito, exibia imagens que se moviam com extrema rapidez, como triângulos, lâmpadas, círculos, linhas onduladas, árvores, quadrados, etc. E foi por essa tela que ela soube que se encontrava no espaço imediato onde o seu corpo estava localizado. Ela podia ver através dessas imagens aparentemente desconexas. Havia outra tela no canto inferior esquerdo em que ela se comunicava com outras formas de vida extraterrestres que se encontravam dentro do nosso sistema solar. Eis aí uma pessoa que se encontra em um corpo tridimensional na Terra, mas guarda toda a memória e a experiência de viver em outras dimensões. Esse modo de interromper a realidade é incomum. As pessoas normalmente não veem telas internas de TV, mas, na verdade, existimos em muitos outros mundos, apesar de a maioria de nós não ter consciência disso. No momento, vocês provavelmente existem em 5 ou mais níveis. Embora haja um intervalo entre essa dimensão e as outras, quando se conectam com o seu ser superior, vocês eliminam esse intervalo e, em seguida, começam a tomar consciência dos níveis superiores, e os níveis superiores começam a prestar mais atenção em vocês. A comunicação começa. Essa conexão com o eu superior é provavelmente a coisa mais importante que poderia acontecer na sua vida. Mais importante do que compreender todas as informações que estou apresentando. Conectar-se com o eu superior é mais importante do que aprender a ativar o Merkaba. Porque se vocês se conectarem com o seu eu, receberão informações absolutamente claras sobre como proceder passo a passo através de todas as realidades e como conduzir-se de volta ao lar, na plena consciência de Deus. Quando vocês se conectam com o seu ser superior, o resto acontece automaticamente. Vocês ainda precisarão viver a sua vida, mas tudo o que fizerem os imbuirá de um grande poder e sabedoria nas suas ações, pensamentos e emoções. Exatamente como conectar-se com o seu eu superior é o que muitas pessoas, inclusive eu mesmo, vem tentando compreender.
Muitas pessoas que de algum modo fizeram essa conexão geralmente não sabem como isso aconteceu. Nesse curso, vou tentar explicar exatamente como conectar-se com o seu eu superior. Farei o melhor que puder. Realidades dos hemisférios cerebrais esquerdo e direito. Vou parar pela página 30, pois já deu 25 minutos de áudio, para não ficar tão extenso. Eu vou continuar num próximo áudio. Gratidão, amados, por estarem comigo até aqui nesta leitura. Espero que a minha leitura esteja sendo clara e que vocês estejam conseguindo entender e absorver bem os conhecimentos. Gratidão, isso está sendo também um enorme aprendizado para mim. Eu agradeço muito por poder estar fazendo isso por vocês, por mim e por vocês, né? Afinal, somos todos um. Gratidão e até mais.